Testando. Alô, Alisson. Alô, alô, som, Alisson. Alô, som. Testando. Ei, teste, som. Parou. Sim. Desculpa aí. Mas o meu microfone está mutado. Boas-vindas a todos os presentes. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 1/2021, destinada a investigar e apurar a conduta de agentes políticos e entidades privadas no emprego dos recursos destinados à saúde no período de calamidade pública em decorrência da Covid-19, bem como averiguar irregularidades no processo de vacinação no município de Assis. Após a oitiva da senhora Thelma, iniciaremos agora a oitiva do senhor Paulo Delchiaro. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer a dizer a verdade, somente a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Conforme deliberado pela comissão, cederemos 5 minutos para que a testemunha se apresente e faça as considerações que considere importante. Com a palavra, Paulo Delchiaro. Obrigado. Eu gostaria de pedir permissão para que eu possa retirar minha máscara. Excelentíssimo senhor presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, Fernando Sirkia, excelentíssimo senhor Dr. Ramon, relator dessa CPI, e demais vereadores. Eu sou Paulo Delchiaro, presidente do Conselho de Administração da Santa Casa de Assis, o qual eu me orgulho muito, porque todos deveriam conhecer esta instituição chamada Santa Casa, principalmente depois que a nossa querida provedora, a doutora Thelma, assumiu os trabalhos daquela entidade. Nós temos hoje aqui em Assis a Santa Casa como um hospital padrão. Recentemente foi inaugurado a ala SUS da Santa Casa e não deixa nada a desejar para nenhum hospital da capital paulista. E se alguém aqui ainda não conheceu, eu faço questão que acompanho vocês até para uma visita para ver o que é a coisa mais linda do mundo que nós temos aqui, que é essa ala SUS na Santa Casa. O atendimento de primeira qualidade, né? Enfrentamos essa pandemia com tremenda galhardia, né? Porque se não fosse a Santa Casa, nós estaríamos padecendo em Assis. Que a Santa Casa entrou na vaga zero logo depois que nós perdemos o NAR aqui. Então, eles mandavam de tudo para a Santa Casa. E naquela correria, né, a diretoria executiva teve braços fortes para poder atravessar essa pandemia. E hoje, graças a Deus, assim como em Assis, no Brasil todo e no mundo, essa pandemia está diminuindo devido à vacinação. O Conselho de Administração é um órgão que, junto com a diretoria executiva, toca a Santa Casa. Então, muito importante o Conselho de Administração, eu quero deixar bem claro isso aqui, porque tem muita coisa que a provedora, a diretoria executiva, ela não tem como executar se não for através do aval do Conselho. Então, o Conselho de Administração hoje é composto por 11 membros da Irmandade da Santa Casa, que, se não me engano, são 135 irmãos hoje, né? Então, desses 135, são escolhidos 11 irmãos para fazer parte do conselho. 2 elementos saem de funcionário da Santa Casa através de uma eleição. Então, são escolhidos mais 2 membros funcionários e mais 7 membros que saem da comunidade. Então, aí se forma o conselho, que são 20 pessoas, né? Então é isso. A Santa Casa é diferente. Eu não sei como funcionam os outros hospitais, mas a Santa Casa depende do Conselho de Administração. Quero dizer, a diretoria executiva depende do Conselho de Administração para tomar certas atitudes, né? Então,
é fundamental a participação do Conselho de Administração na administração, juntamente com a diretoria executiva. Eu estou à disposição dos nobres vereadores, a qualquer pergunta, estou aqui para dizer a verdade e não faltarei com a verdade. Passando agora as perguntas, algum vereador se inscreve? Vereador Gerson, com a palavra. Senhor Paulo Decoiaro, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor, a presença do senhor aqui nessa Casa de Leis. Seja bem-vindo. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se o senhor participou da elaboração do plano de vacinação da Santa Casa, juntamente com a doutora Thelma, a provedora. E também, se o senhor tinha conhecimento da normativa que regra a prioridade da vacinação. O senhor teve acesso a essa documentação, a esse tipo de documento? Sim, Gerson, eu tinha conhecimento, né, do Plano Nacional de Imunização, várias normas técnicas saíram em relação a isso, né? Devo dizer também que o nosso Conselho de Administração é formado, na maioria, por pessoas com mais de 60 anos ou mais, né, e com comorbidades, vários deles têm a comorbidade. Então, também seria uma justificativa para que se fizesse a vacinação nas pessoas, independentemente de se estavam ou não na faixa etária da vacinação. Mas eu acompanhei, não acompanhei a elaboração desse método de vacinação da Santa Casa, porque isso foi a provedora, né, ela comentou que queria vacinar todos da Santa Casa para que pudesse retomar os trabalhos. O Conselho de Administração, como eu disse, é de suma importância para a diretoria executiva, né? Então, se você não tem o conselho do seu lado, fazendo as reuniões, buscando empréstimos e tudo mais, ela não tem como trabalhar, né? Então, ela assumiu a responsabilidade de vacinar juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, né? Tanto é verdade isso que todos os conselheiros, ninguém foi lá, bateu na porta e pediu para ser vacinado, mas entendeu o motivo dela. Porque quando você lê a norma técnica que a gente acompanhou, apesar de nós não sermos isso que a gente deveria deixar bem claro para a sociedade, porque nós fomos taxados de fura-fila, e nós não furamos fila. Não foi furar fila. Eu sou advogado, não sou pessoas ligadas à saúde, mas eu estou dentro de uma instituição que é um hospital, né? Então, a norma técnica fala do recepcionista, do ascensorista, né? Inclusive, a gente vê aí muita crítica, eu também critico esse Plano Nacional de Imunização, porque foi muito mal elaborado, né? Muito mal elaborado, porque gente que deveria ser vacinado não foi, e gente que não deveria ser vacinado e foi. Nós estamos aí, brigamos para que as aulas presenciais voltem. Não vacinaram os professores, que era de suma importância lá atrás, né? Então, voltando à tua pergunta, nós fomos comunicados através de um WhatsApp que a vacina estaria disponível para a gente ser vacinado para poder participar das atividades da Santa Casa. Só que isso depois de todo mundo ter sido vacinado. Então, nós entramos dentro da norma técnica. Eu tomei o cuidado de verificar, porque eu não queria ser taxado de fura-fila como eu fui taxado, sem estar respaldado em alguma coisa, né? Então, naquele momento, realmente, eu estava respaldado. E todos foram, inclusive, conversar com a doutora Thelma. Você acha que fica tranquilo, nós já conversamos com a Secretaria Municipal da Saúde, eles estão disponibilizando, nós temos tantas doses de vacina, tanto é que vacinaram todo o corpo médico, vacinaram todos os enfermeiros, todas as pessoas diretamente ligadas, né, com a Covid. Não são todos do Conselho que frequentam a Santa Casa como eu frequento. Eu frequento a Santa Casa pelo menos uma vez por semana, desde antes dessa vacinação acontecer.
né? A minha mulher já pegou Covid, a minha mãe que estava comigo em Assis aqui pegou Covid. Será que não foi eu que levei essa Covid para eles? Porque eles ficavam dentro de casa, não saíam, né? Então, isso foi uma atitude plausível da nossa provedora de resguardar, né, essas pessoas que ali estavam prestando um serviço não remunerado, né? Isso que é bacana, acho que da Santa Casa, é que você está ali voluntariamente, né? E eu não posso me dispor voluntariamente numa situação e me colocar em risco. Não é só a Santa Casa, eu acho que todos que exercem uma atividade administrativa dentro de um hospital, eles têm que tomar a vacina, eles têm que estar vacinados. Não é porque eu não entro lá dentro do quarto onde a pessoa está com Covid que eu vou ser contaminado, mas nos corredores do hospital, manuseando o documento, tudo isso. Entendeu? Então, eu não participei desse plano, dessa elaboração desse plano, mas eu aprovei, depois que tudo, aprovei, porque nós não estamos extrapolando nada, nós estávamos dentro da norma técnica que previa a vacinação. O senhor, em algum momento, o senhor solicitou a vacinação do senhor, e o senhor sabe se teve algum outro conselheiro, algum membro? Não, em nenhum momento ninguém pediu para ser vacinado ou para passar na frente, que eu tenha conhecimento não, com as pessoas que eu convivo. Tanto é que quando a gente recebeu esse WhatsApp, que era para ir lá, a gente foi imediatamente. Eu recebi um WhatsApp, era 6h30 da tarde, quando foi 7 horas, eu estava dentro da Santa Casa. Então, o senhor afirma que os outros profissionais da saúde, considerados linha de frente, vocês ficaram bem uma fase posterior a essa bem vacinação? Bem posterior a isso, bem posterior. Primeiro se fez a imunização como deve ser feito, né? Lógico, pegar todo mundo que está ali com contato direto, que entra no quarto, enfermeiro, médico, todo mundo da linha de frente. Depois, nós fomos, acho que uma terceira ou quarta etapa, que era a última etapa, que era para vacinar o pessoal do administrativo, né? Vocês vejam, o pessoal do administrativo, eles ficam 24 horas dentro do hospital. O tesoureiro, secretário, a provedora. A provedora, se eu não me engano, ela tem ali uma elaboração exclusiva para a Santa Casa, porque ela é aposentada da Unesp, então ela está lá das 9 às 5 da tarde, inclusive sábado, feriado e domingo, quando precisa dela ali, né? Então, esse pessoal da diretoria executiva estão direto, o tesoureiro está ali para cuidar do caixa, né? Então, são pessoas que estão diuturnamente ali dentro, né? O senhor e os demais membros do conselho e da parte administrativa foram vacinados na Santa Casa mesmo e por equipe? Na Santa Casa, inclusive com a supervisão da provedora. Sim. Ela estava presente em todas as... Certo. Foi na sala da provedoria e com a supervisão dela. E essa vacinação foi feita por uma equipe da Santa Casa ou da Secretaria da Saúde? Quem aplicou a vacina em vocês? Eu não conheço, mas eu acho que é da Secretaria da Saúde. Eu não conheço assim as pessoas lá dentro, sim, sabe? Só aquelas que eu tenho contato, mas eu acredito que seja da Secretaria da Saúde que estava lá para aquilo. Tanto é que ela não sabe quem que vai ser vacinado. Então, as pessoas que indicam, ó, esse aqui vai tomar vacina, faz o cadastro, aí ela aplica, né? Ok. Mais algum vereador pretende fazer alguma pergunta? Com a palavra, Fernando Vieira. Peço a palavra, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde, doutor Paulo Del Chiaro. Muito obrigado por ter atendido, né, a solicitação e comparecido a essa comissão. Gostaria de consignar, como fiz na outra depoente, consignar os valorosos serviços que a Santa Casa de Assis tem feito para a região, para Assis e região, os 12 municípios, e para quem estiver na porta precisando de atendimento, a Santa Casa não mede esforços. Né? É importante consignar isso nessa comissão, que a Santa Casa realmente foi o sustentáculo, foi nossa guarida aí, principalmente numa cena de pandemia. Né? Com muita honra que a gente olha a Santa Casa e vê todo o trabalho, e valoroso do Conselho também, deliberativo, também da Irmandade, né? Das pessoas que sustentam essa Santa Casa, desde o Monsenhor Floriano, né?
desde toda a história, maravilhosa história que a Santa Casa tem. Eu gostaria de perguntar para Vossa Senhoria se houve resto de vacina, o senhor sabe essa informação? Qual a destinação que foi realizada? Ô, Fernando, eu não tenho essa informação de sobra de vacina. Não tenho essa informação. Perfeito. Mesmo porque eu não acompanhei a vacinação, né? Então, muitas vezes que eu chegava lá, eu já conversava, saía e eu não ficava para ver essa questão, então eu não tenho esse conhecimento. Perfeito, é só isso, senhor presidente. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação ao Conselho Administrativo da Santa Casa, durante o período do começo do ano até agora, teve alguma mudança na composição? Na composição do conselho? Isso. Desse ano para cá, não. O ano passado, com a saída do então presidente do conselho, foi feita uma nova eleição, onde eu entrei como presidente do conselho. Eu estou no conselho, meu mandato vence agora, em setembro, agora, agosto, setembro, está vencendo meu mandato de 4 anos, né? E a composição do conselho, a cada 2 anos, troca, porque tem conselheiros agora, por exemplo, que é o meu caso, que está vencendo os 4 anos, e tem conselheiros que estão agora há 2 anos, que vão sair só daqui a 2 anos. Então, quem estiver saindo daqui a 2 anos e o que estiver entrando agora, fica por mais 2 anos, porque são 4 anos de mandato. Então, nesse inteirinho aí, a única mudança foi o ano passado, quando houve a eleição, que eu assumi a direção do conselho. Agora, não me recordo, nesse ano aqui, não me recordo. Entendi. Em relação às reuniões do Conselho, qual que é a periodicidade? Tem reuniões ordinárias, extraordinárias no período? Isso, estatutariamente, nós reunimos a cada 3 meses, mas extraordinariamente, quantas vezes for necessário. E nessa pandemia, eu confesso a Vossa Excelência, presidente, que nós fizemos várias reuniões extraordinárias. Então, praticamente, de fevereiro para cá, a gente fez uma reunião por mês, praticamente. E essas reuniões foram feitas presencialmente na Santa Casa ou Foram. remotamente? Depois da vacina, a gente voltamos a fazer essas reuniões presenciais. Mas antes a gente estava fazendo remotamente, por aplicativo do Zoom, né? Então a gente se reunia por aplicativo, por remota. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Dessa palavra, Com a palavra, a vereadora Viviane Dalmassa. quero agradecer a presença do tutor. Prazer estar aqui nesse dia, né? Vereadora, eu não sei se seu microfone está desligado ou se está falando longe, mas para constar na gravação, Vou acho... tirar a máscara, eu acho que é. Uhum. Melhorou? É a máscara, né? Agradecida por a sua presença. O senhor colocou que a responsável que pegou os critérios da vacinação. Nenhum momento os conselheiros participaram dos critérios dessa vacinação, porque foi colocado que vocês fizeram parte da 4ª ou da 5ª momento, né? Não foi discutido em momento nenhum como que seria esses critérios para vacina, porque o senhor coloca que 6h30 da manhã que foi comunicado que teria vacina, né? Não teve esse momento de conversa ou foi de responsabilidade dela mesmo? Vereadora Viviane, na verdade, eu recebi o WhatsApp, era 6h30 da tarde, tá? Mas essas tratativas, realmente, não houve uma reunião com o conselho. Alguns comentários com alguns conselheiros que ela iria imunizar todos da administração, inclusive o conselho. Então, isso realmente partiu da provedora. E, como eu disse, o conselho, vamos dizer assim, é uma chave para que possa funcionar
a diretoria executiva, mas existem algumas coisas que a diretoria executiva ela tem autonomia. Esses dias mesmo, eu quero abrir um parênteses, não tem nada a ver com a vacinação, mas eu quero abrir um parênteses em relação ao IANSP, né? Que eu, como presidente do conselho, várias vezes chamei a provedora e, estatutariamente, nós do conselho não podemos optar em relação à contratação de novos convênios. É uma das coisas que nós temos que mudar isso no estatuto, porque ela, como provedora, ela tem total autonomia para não participar da renovação do convênio do IANSP. Ela tem os motivos dela, que nós do conselho entendemos. Então, só para esclarecer aqui um exemplo de que algumas coisas que a provedora pode fazer, que o conselho não tem autonomia para não acompanhar. E com relação a essa questão da vacina, foi isso que aconteceu. Entendeu? Ela mesmo disse que ia imunizar todos e ela, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde, que ela fala que tem o aval da Secretaria para fazer essa vacinação do pessoal, inclusive foi cedido as doses para que fosse aplicado. Mais alguma pergunta? Dr. Paulo Delchiaro, boa tarde, obrigado da presença, por ter atendido a nossa solicitação. Eu acho que as dúvidas foram sanadas, principalmente com a oitiva da professora Thelma, que é a provedora da Santa Casa, com referência à decisão para que os membros do Conselho de Administração e a diretoria executiva fossem imunizados. O senhor confirma que a decisão foi da provedora? Foi da provedora. E eu acho que, inclusive, eu quero dar minha opinião, mas se tivesse se reunido comigo, eu teria também tomado a mesma decisão. Porque, como eu disse a vocês, só quem está dentro do hospital, quem está ali, sabe. Nós tivemos, só para esclarecer aqui, um membro do Conselho Fiscal tomou a vacina e pegou a Covid. Pegou a Covid, só não veio a óbito e só não teve o caso agravado porque foi vacinado. Um membro do Conselho Fiscal, que é um membro muito ativo, que está na Santa Casa praticamente toda semana, fiscalizando obra, fiscalizando as contas, né? E então, eu acho que isso é um mérito dela de ter tomado essa atitude. Como eu disse a vocês aqui no início, a minha esposa pegou, ficou assintomática, minha mãe estava conosco em casa, pegou, e foi nesses dias que eu estava vindo das reuniões à noite para casa. Agora, vai saber, não sei, não tem bola de cristal, mas pode ter sido eu que tenha trazido essa. Então, eu acho que foi uma decisão acertada e que se eu tivesse sido consultado, eu acho que eu seria a favor de vacinar o Conselho de Administração, bem como o pessoal da administração. Perfeito. Eu coloquei até para a professora Thelma que o amparo legal para que fossem vacinados, esperando que ela falasse que era um documento técnico da Secretaria de Estado do Governo do Estado de São Paulo. E ela disse que tinha uma informação, uma autorização da Secretaria de Saúde, porque saiu essa normativa disciplinando quem eram trabalhadores da saúde 2 dias após, do caso, ela e o senhor Aref ter sido vacinado. Mas ela disse que tinha essa informação já, que sairia esse documento técnico, então estaria amparada para considerar como trabalhadores da saúde os membros do Conselho de Administração, bem como da diretoria executiva. Obrigado por suas considerações. Palavra com o senhor, retorno a palavra ao senhor presidente. Uma última pergunta. Qual que é a função do vice-prefeito Aref Sabel hoje no Conselho Administrativo? O vice-prefeito hoje ele é membro do Conselho, né? E está com seu mandato, inclusive, para ser vencido, vai vencer agora e vai ter novas eleições para o Conselho. E estatutariamente não pode voltar, porque ele já está, acho que, terminando o 2º mandato e não pode o 3º. Então, ele é membro ativo do Conselho. Mais alguma consideração, alguma pergunta?
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Vanessa. Obrigado. Boa tarde, doutor. Agradecemos a sua presença aqui. Como já foi no início falado dessa audiência, está sendo gravado, né? E para que fique claro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que possa ter havido algum erro na programação ou aplicação da vacina dentro da instituição da Santa Casa? Não, como eu disse, apesar de não ter sido a minha palavra final como presidente do Conselho de Administração, eu não vejo nenhum erro técnico, alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho que não houve nenhum erro técnico, se é nesse sentido a pergunta da vereadora. Mas, como eu disse, eu não fui consultado, simplesmente não pedimos, ninguém pediu para ser vacinado, simplesmente tomou-se uma decisão coerente com a situação, né? Porque quando você precisa de um órgão lá dentro, que é o conselho, você tem que preservar o conselho, né? Mesmo porque o conselho de administração, como eu disse aqui, ele aprova empréstimos, né? Tem muitas atribuições do conselho que são fundamentais. Então, por exemplo, se de repente o conselho não é vacinado, nós temos lá pessoa com idade avançada e começa a pegar Covid e morre, você tem um conselho destruído. Como é que você vai recompor esse conselho? Eu penso, não conversei nesse sentido com a provedora, mas eu penso que na cabeça dela era justamente isso, de não perder as pessoas que ali trabalham, né? Então, ficaria difícil, porque você perder membros do conselho por uma doença dessa, que a gente sabe que é terrível, você não ter condições de tocar, porque nós temos o AME de Assis, nós temos o AME de Ourinhos, que está todas em cima da responsabilidade da Santa Casa, né? Então, eu acho que ela quis preservar, vamos dizer assim, o conselho nesse sentido também. Mais alguma pergunta, consideração? Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, Seja vereador bem-vindo, Douglas doutor Paulo Azevedo. do Chiaro. Como já disse o vereador Ramon, né, já conseguimos sanar muitas dúvidas com a provedora Thelma. Então, apenas gostaria de estar aqui agradecendo o senhor pela vinda aqui na Câmara. Obrigado. Mais alguma consideração? Antes de encerrar, gostaria de informar que informa a testemunha que o seu depoimento constará em gravação de áudio e vídeo nas formas do artigo 215, 405, inciso 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º caput da Lei 1579 de 1952, dispensando-se assim a sua transcrição. Não havendo mais perguntas, declaro encerrada a presente audiência. Obrigado a todos.